Volvo, pela segurança de todos. Olha só, gente, intitulada Queremos Verdade e Paz, uma carta assinada por 16 governadores manifestou indignação à crescente onda de agressões e fake news nos estados e no país. Paulinha, essa carta é uma reação à morte daquele policial militar na Bahia? Pois é, e também há uns posts da Bia Kicis, como a gente vai trazer aqui para vocês. Então, a gente tem quem assinando essa carta? Por exemplo, Rui Costa, governador da Bahia, onde aconteceu a história toda aí do soldado. Temos também Flávio Dino, do Maranhão, Ronaldo Caiado, de Goiás, Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul. E aí, vamos conferir o que é que diz a carta que centra especialmente nessa história das fake news, né? Os governadores manifestam sua indignação em face da crescente onda de agressões e difusão de fake news que visam a criar instabilidade institucional nos estados e no país. Vivemos um período de emergência na saúde e a vida de todos os brasileiros está em grave risco. Os governadores, juntamente com os servidores públicos e profissionais do setor privado, estão lutando muito para garantir atendimento de saúde e apoio social à população. Enquanto isso, alguns agentes políticos espalham mentiras sobre dinheiro jamais repassado aos estados, fomentam tentativas de cassação de mandatos, tentam manipular policiais contra a ordem democrática, entre outros absurdos. Registramos especialmente o nosso protesto quando são autoridades federais, inclusive no Congresso Nacional, que violam os princípios da lealdade federativa. Ontem, a gente trouxe para vocês os posts da Bia Kicis, esses posts que foram inclusive apagados por ela, e ela fez um outro post dizendo por que apagou, né? Eram em relação à morte daquele soldado que apareceu ali nas vias públicas da Bahia, armado, disse palavras de ordem, atirou para cima, acabou atirando no BOPE, recebeu tiros e acabou também falecendo. Então, esses posts da Bia foram em relação a esse acontecido. O primeiro, que é o que foi deletado, que é o que vocês estão vendo agora, porque o print, todos sabemos, é eterno, diz assim, ó: soldado da PM da Bahia abatido por seus companheiros. Morreu porque se recusou a prender trabalhadores. Disse não às ordens ilegais do governador Rui Costa da Bahia. Este soldado é um herói. Agora a PM da Bahia parou. Chega de cumprir ordem ilegal. Então, esse post foi apagado, né? Já ontem foi apagado, a gente até não conseguiu exibir aqui, porque eu tinha mandado o link do post, e a hora que o pessoal foi buscar, já tinha saído do ar. E aí, a Bia escreveu um outro post dizendo o seguinte, olha: nesta madrugada fui informada de que o PM morto em surto havia atirado para o alto e foi baleado por colegas. As redes se comoveram e eu também. Hoje cedo, removi o post para aguardarmos as investigações, inclusive diante do reconhecimento da fundamental hierarquia militar. Vamos voltar rapidinho, então, para a carta dos governadores, para encerrar aí a fala deles, né? Eles dizem assim, ó: conclamamos o presidente da República, os presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, bem como o presidente do Supremo Tribunal Federal, para que adotem todas as providências de modo a coibir tais atos ilegais e imorais. Os estados e todos os agentes públicos precisam de paz para prosseguir com o seu trabalho, salvando vidas e empregos. Estimular motins policiais, divulgar fake news, agredir governadores e adversários políticos são procedimentos repugnantes que não podem prosperar em um país livre e democrático. Eles também fecham a carta agradecendo os servidores públicos, em especial os policiais, a quem eles dizem que defendem também a questão da vacinação antecipada, né? Porque são pessoas que estão aí lidando no dia a dia e dando apoio para o cumprimento dessas medidas nos estados. Muito bem. Meu caro Vinícius Moura, eu acredito que esse debate vai pegar fogo agora aqui no Morning Show. Já tivemos um spoiler, né? Já tivemos um spoiler no bloco anterior. E eu queria que você escolhesse quem começa. Ai, que dúvida cruel. Mas vamos começar pelo Joel? Pelo Joel? Porque aí eu acho que ele vai deixar o Adriles indignado e aí vai ser melhor. Então tá bom. Então vamos começar por você, Joel. Vai daquele jeito para afetar o Adriles. Pois é, a deputada Bia Kicis, ela fez algo que ela já fez outras vezes. Bota um post com fake news e criminoso, incitando, neste caso, o motim policial, deixa ele circular algumas horas, ou seja, deixa penetrar bem na militância, nos grupos de zap, os militantes lá pegam a palavra de ordem, passam adiante,
O objetivo deles é botar na cabeça da população um sentimento sedicioso, aquela coisa, o mesmo sentimento dos caras que invadiram o Capitólio lá nos Estados Unidos. O pessoal querendo balbúrdia, querendo revolução, porque os inimigos estão no poder. Bota esse sentimento, daí ela vê que, opa, peraí, tem coisa falsa, tem coisa ilegal que eu faço aqui, então vamos deletar e falar, puxa, eu estava movimentada por um sentimento, não sei o quê, agora eu aguardo as investigações. O dano já foi feito. O que ela tenta é tirar a sua responsabilidade pessoal do dano que ela intencionalmente causou. Isso é estratégia. A mesma coisa que a gente viu, por exemplo, no vídeo das Farc. Esse sentimento é um pouco o que o Adriles falou ali. O Adriles falou, a gente já vive num golpe. Ou seja, se você já vive num golpe, meu amigo, então tudo bem, pegar em armas, fazer motim, fazer revolução, porque você já vive num golpe, então tá tudo liberado. O que eles querem é abalar e deteriorar, corroer o sentimento de lei e ordem e o cumprimento mínimo das instituições e das regras do nosso país. Esse é o incentivo, essa é a intenção por trás dela. É inadmissível que depois de uma dessas ela é presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania das Câmaras dos Deputados, incitando um motim das polícias, falando que agora não vão mais obedecer ordens que, segundo ela, mas não segundo a justiça brasileira, são ilegais. Pegando, coitado, um jovem PM que, num surto psicótico, cometeu um ato de terrorismo e elevando aquilo a herói. Vocês viram os vídeos? Ele atira para frente, ele atira na direção dos policiais. Ele falava que estava defendendo os trabalhadores, a fala dele dizia isso. Agora, ele mesmo jogou mercadorias de ambulantes que estavam perto dele no mar. E uma bicicleta de um ambulante também jogou no mar. Ou seja, não tinha coerência naquilo que ele estava fazendo. Ele estava num surto psicótico. Aquilo foi uma tragédia. Infelizmente, ele não conseguiu chegar ao tratamento dele e aconteceu essa situação. Faleceu. Foi trágico. A gente deveria ter tido aí sim, ela e outros deputados, um minuto de silêncio com uma tragédia dessa. Não. Ele escolheu surfar e usar politicamente esse ato para incitar outros motins. Paulo, motim policial é coisa séria. Eu vou lembrar aqui do motim policial que ocorreu no Ceará, no início de 2020. A média de mortes nos dias anteriores ao motim no Ceará eram 6 pessoas de assassinatos. Nos 2 primeiros dias do motim passaram de 30. É o caos, é a anarquia em nome de uma luta e de um projeto político. Isso é corrupção e é ilegal, sim. Muito bem, Joel Pinheiro da Fonseca, então, trazendo a sua opinião sobre esse tema. Deu uma cutucada polêmico, também. Deu uma cutucada, mas a melhor coisa... A melhor coisa é sempre o seguinte, quando cutuca, finge que não cutucou, não tem problema. Próximo comentário, Adriles Jorge. Estou discutindo, pessoal, não é cutucando, só discutindo. Joel, o princípio da democracia, ele não envolve necessariamente paz. O princípio democrático principal é a tensão entre os poderes, é a tensão entre mobilizações. A democracia é tagarela, ela pode falar. O diálogo pressupõe, muitas vezes, o conflito para que se exerça exatamente a hegemonia de quem manda na democracia, que é o próprio povo, ainda que por seus representantes. Os seus representantes no Brasil estão mandando prender, arrastar e eliminar direitos inalienáveis do cidadão. Direito de ir e vir, direito de livre expressão, direito de trabalho, que é o direito do sujeito trabalhar e se libertar do jugo e da opressão do Estado ou de quem quer que seja. É nesse sentido que gera um surto de uma pessoa. Um surto de uma pessoa não é necessariamente uma loucura, uma esquizofrenia, algo genético. O surto pode ter sido provocado por um desespero de um policial que não aguenta mais prender, arrastar de maneira truculenta de pessoas que estejam trabalhando, exercendo a sua legítima liberdade de trabalhar, enquanto traficantes, bandidos ficam por aí em que policiais nem ligam, alguns policiais nem ligam. Essa inversão de valores é que incitou o tweet indignado da presidente da CCJ, a Bia Kicis. Ela em nenhum momento incitou um motim. Ela incitou a consciência de um policial que não obedeça ordens ilegais, e ordens ilegais de arrastar trabalhadores é uma ordem ilegal, sim. Esses governadores que querem paz sobretudo em cima de ordens arbitrárias e autoritárias, que são, volto a dizer, prender trabalhadores, arrastar trabalhadores, sufocar a liberdade. Esse tipo de paz em cima de medidas sanitárias que, como ontem apontou o infectologista Pedro Alau, que não tem a menor simpatia pelo governo Bolsonaro, diz que são
absolutamente ineficazes e incompetentes. E isso dura desde um ano. Desde um ano a gente vê ele defende mais estrito, portas de comércio sendo soldadas, comerciantes sendo agredidos, o emprego e o trabalho sendo sufocado nesse exato momento. Ou seja, isso não é incitação a motim, é incitação a um livre diálogo do policial com a sua própria consciência, de não arrastar e prender o livre trabalhador e não deixar bandidos, e às vezes alguns bandidos que são autoridades públicas, que cerceiam os direitos e as liberdades civis das pessoas em nome de medidas sanitárias que não têm dado certo. Eu volto a dizer. Peraí, só um minutinho, João. Agora, assim, independente disso, dela ter razão ou não, a Bia Kicis, ao se candidatar até a esse cargo de presidente da CCJ, ela se comprometeu com um tom um pouco mais moderado. Sim. Né? Justamente para não acirrar esses ânimos aí e poder tocar tranquilamente lá a CCJ, que já é uma comissão bastante tumultuada, né? A mais tumultuada. É a mais tumultuada. E aí, quando ela se envolve nesses casos, assim, aí tem que apagar tweet, essas coisas, fica uma situação desconfortável para ela nesse cargo que ela ocupa hoje. Não, sem sombra de dúvida. A política é um constrangimento formal nesse sentido. Você tem que sempre... É um arrasto e puxa. Você tem que incitando o debate. Peraí. Vamos organizar. Incitando o debate. Todo mundo vai ter a oportunidade de falar. Todo mundo vai ter debate mais profundo. Peraí, Adriles. Eu disse todo mundo vai ter a oportunidade de falar. Só que na sua hora. Joel. Vamos lá, Bia Kicis não incitou debate, incitou motim. Adriles, eu acho que você não compreendeu direito as palavras do Pedro Alau, que no caso eu inclusive concordo completamente. Você disse que ele está criticando os fechamentos que a gente está tendo aqui, e com razão, é verdade. Ele inclusive me convenceu, me persuadiu. Eu estou tentando te convencer tem um ano. Porque o que ele defende, Adriles, o que ele defende é um fechamento muito mais estrito do que esse que a gente está vendo. Ou seja, no que o Pedro Alau defende, a polícia, se vê que as pessoas estão descumprindo as regras, vão lá falar com a pessoa, vão lá informar, e se a pessoa se recusar a obedecer, terão que usar da força. A polícia só existe por isso, porque ela tem a prerrogativa de, se necessário, terá que usar a força. O Pedro Alau defendeu um lockdown, seria muito mais curto. Um mês, talvez menos, que conteria o contágio no Brasil. Me parece que essa realmente teria sido a melhor política para o Brasil seguir, talvez até agora. Agora, para fazer isso no Brasil, é impossível sem o apoio do poder central, da presidência da República. A gente sabe que, pelo contrário, o Bolsonaro só sabotou qualquer esforço de fechamento. Por isso, a gente teve essa coisa meio a meio que a gente vive aqui no Brasil. Joel. A polícia, Adriles, ela tem que cumprir as ordens, a lei. No caso do Brasil, uma nação federativa, se o governo tem um decreto, a polícia tem que cumprir. Você, Adriles, na sua fala, você defendeu que, se eu discordo de uma lei, eu apoio o terrorismo. Você apoiou um ato de terrorismo, Adriles. Isso é sofismo, Joel. Isso é muito grave. Você está fazendo um sofismo total, Joel. Você pode... Veja, um programa como o Morning. A gente por favor, Joel, conclui o seu raciocínio, Joel, por favor. Para concluir o seu raciocínio, em seguida eu preciso ouvir o Adriles. Finalizar. Num programa como o Morning, no debate público brasileiro, é ótimo. A gente tem diversas opiniões, a gente debate. Isso é totalmente livre. O que não é livre é, já que eu discordo de uma lei, eu vou usar da violência e até defender um ato terrorista contra essa lei. Isso não é permitido numa sociedade democrática. Adriles, um minuto. A Constituição é muito clara. Você tem direitos inalienáveis. Direito de ir e vir e direito ao trabalho. O que a Bia Kicis faz é exatamente levantar um debate de até que ponto essas leis arbitrárias de arrastar e prender pessoas que estão indo trabalhar são exatamente legítimas e até que ponto um policial pode obedecer uma lei injusta, que é anticonstitucional, a meu ver, e que fazer o cidadão livre e comum ser preso e arrastado em que pese uma condição sanitária não exequível como o isolamento totalmente, absolutamente radical, como proposto como Pedro Alau. Não tem condições de fazer isso no Brasil por razões muito simples. Trabalhadores essenciais têm que ir a hospitais, a mercados, a farmácias e, eventualmente, eles voltam para casa superlotadas e depois infectam os seus transeuntes, os seus familiares. Ou seja, isso é uma utopia. A questão que a Bia Kicis coloca de maneira muito clara
é uma questão de foro íntimo, de consciência e que reverbera na própria Constituição brasileira. É lícito você deixar que as pessoas não andem na rua? É lícito proibir as pessoas de trabalharem em seus serviços para garantir o seu sustento? Eu acho que não é, sinceramente. E a democracia participativa pressupõe e dá livre vazão a esse debate. Ok, quando eu falo ok é para parar, já falei para vocês isso ontem e vou repetir aqui. Vini, mais algum ponto? Não, acho que é isso. É isso? Ficou claro. Tá finalizado? Prazer. Tá finalizado? Tá finalizado. Que mais, Paulinha? Você quer falar mais alguma coisa? Não, eu acho que incitar um debate é uma coisa e o que a Bia postou é outra, né? Ela falou que ele era um herói e depois ela mesma admite que ela nem tinha os fatos para se colocar dessa forma. Esse é o problema, então, né? isso é o famoso tio do Zap, repassando qualquer coisa que bate. Ela fala assim, recebi muitas pessoas indignadas, aí quis externar isso também, mas... Quis externar, mas você tem que saber dos fatos, você não sabia. Ela citou o motivo? Ela quando ela glorificou assim, não vai uma pessoa parar, sem ter fatos, teve que apagar depois. E ela tem muito seguidora deles. Pessoas livres presas. Você não fala que quem tem muito seguidor tem que ter Vocês estão fazendo uma interpretação telepática aos modos de Joel Pinheiro da Fonseca. Eu estou falando que abrir um debate é uma coisa e dizer que uma pessoa é um herói sem ter nenhum conhecimento dos dados, tanto que teve que apagar depois, é outra diferente. É isso que eu tô falando. O herói pode ser amigo. Isso que eu tô falando. Ele teve um surto psicótico, eu aceito tanto isso, ela não acha mas que que ela o discurso apagou, dele é muito mais plausível de dizer que eu não vou cercear liberdades e garantias de direitos individuais, é muito mais sensível do que os governos... É muito mais simples do que eu tô falando do que o que você quer defender. De governadores que querem paz para trancar pessoas e prender pessoas que estão indo trabalhar com medidas sanitárias que não estão dando certo. É o seguinte, esse é o ponto. As questões são mais ambíguas do que parece. Ok.